eu estava fazendo, né, a lista aí do que aconteceu essa semana. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça, claro, foi a questão do Donald Trump, né? Assim que eleito, a primeira grande coisa que ele resolveu fazer foi deportar vários imigrantes, né? Não só do Brasil, mas também do Brasil, né? E tudo que aconteceu e tudo mais, que esses imigrantes teve a questão deles estarem algemados, né? Todo o discurso do Trump de que os imigrantes que estão lá, os imigrantes ilegais, né, que estão sem a documentação e tal, que todos eles são criminosos, criminalizando mesmo o imigrante, toda essa questão muito séria envolvendo Donald Trump e seu governo, cada vez mais fascista mesmo, né? Cada vez mais perigoso, assim, cada vez mais sério. E aí eu fui procurar sobre isso, né? Trump deporta brasileiros e tal. E aí, gente, eu quero conversar de uma coisa com vocês que é bem curiosa, assim, porque assim que eu fui procurar sobre as coisas que apareceram para mim foram, ó, voo com deportados brasileiros algemados já ocorreu no governo Biden, porque tava se falou bastante da questão, né, de eles estarem algemados e de como isso é sério, né, como isso é degradante e tudo mais. E aí vem a matéria falando aqui, ó, já em 2022, o governo Bolsonaro solicitou mudança de protocolo ao governo do democrata, que disse que analisaria, e nada aconteceu, né? E aí vem outra matéria, ó. Biden deportou mais brasileiros dos Estados Unidos do que Trump no primeiro mandato. Ainda assim, republicano expulsou mais pessoas do país durante seu mandato como presidente. E aí eu me pergunto e pergunto para vocês, é, por que esse tipo de matéria? Para que esse tipo de matéria? Nesse momento que a gente tem Donald Trump no governo, e a primeira coisa que ele faz é deportar várias pessoas dos Estados Unidos de maneira degradante, como se fossem criminosos, e ainda reforçar com seu discurso de que essas pessoas são criminosas, só por elas serem imigrantes. E aí, as matérias que a gente tem quando a gente vai fazer buscas a respeito disso voos com deportados brasileiros algemados já ocorreu no governo Biden. Biden deportou mais brasileiros que o Trump no primeiro mandato. Qual que vocês acham que é o objetivo disso? O povo sempre arruma um jeito de defender a desgraça do Trump. O mais irônico é que é capaz dessas pessoas continuarem gostando de pessoas como o Trump. É, pois é, então, eu fiquei me perguntando sobre isso, e aí é muito previsível até como é, a mídia endossa esse tipo de coisa dizendo não é bem assim. Mas veja lá também, talvez vocês estejam sendo alarmistas demais. É, eu imagino que vocês acompanham o Ian, eu imagino que vocês acompanham o Humberto, que são camaradas, que são comunistas e que falam sobre política e economia nas redes sociais, né, com o nosso olhar marxista-leninista, e eles falam algo que é que não vem a partir deles, né? Mas eles trazem algo assim, se vocês já assistiram aos vídeos, que é uma coisa que é o fascismo é o botão de emergência do capitalismo. E a gente está nesse momento onde o capitalismo vive uma crise generalizada, né? É um momento onde os trabalhadores e trabalhadoras simplesmente não aguentam mais, gente, é trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos. A gente já conversou sobre isso aqui. A gente está num momento
onde um cara mata um CEO de uma grande empresa de saúde e as pessoas batem palma e as pessoas comemoram porque elas percebem o quanto essas empresas de saúde, na verdade, lucram com a morte das pessoas, sabe? O capitalismo está num momento que ninguém aguenta mais. Sabe, o trabalhador cada vez mais explorado, ganhando cada vez menos, e a gente cada vez paga mais caro por tudo, e cada vez mais a gente não é dono de nada. Então, antes você comprava um editor de vídeo, você comprava uma vez e você instalava no seu computador e aquele editor era seu. Agora, você paga por mês para ter acesso àquilo, sabe? E se você paga todo mês, 1 ano, 2 anos, sei lá quantos anos, e aí um mês você deixou de pagar, você deixa de ter acesso, sabe? Onde a gente achava que pagar a TV a cabo era muito caro, agora a gente tem um monte de streaming que a gente paga um aqui, outro ali e fica tudo caríssimo. Ter acesso à cultura, ter acesso a lazer, é tudo caro. E cada vez menos a gente tem tempo, porque a gente está dedicando cada vez mais tempo ao nosso trabalho. Às vezes a gente tem um trabalho, tem 2 trabalhos, e tem aquele bico, e tem aquela coisa que você fazia como hobby, que virou uma outra fonte de renda. Enfim, o capitalismo não está fornecendo para a população o mínimo de qualidade de vida. Está cada vez mais difícil. E aí o fascismo vem para dizer, não, você está sofrendo assim, você está se sentindo explorado assim, não é culpa do capitalismo, é culpa do imigrante. Não é culpa da exploração capitalista, é culpa da pessoa trans, sabe? Então agora os Estados Unidos já também, o Trump já falou de políticas anti-pessoas trans, sabe? Eles vão enganando a classe trabalhadora, porque é isso, é uma enganação, é um engodo, dizendo que eles acharam o problema. E o problema é o outro, é o imigrante, é a pessoa trans, é a pessoa negra. É isso que acontece. E aí vem a mídia para colocar panos quentes em tudo e dizer, mas não é bem assim, gente. Não precisa ficar alarmado com o Trump, não, porque isso tudo é só narrativa, porque na verdade o Biden também já fazia isso. Gente, qual é a novidade de que os Estados Unidos têm uma política extremamente xenofóbica? A questão do Trump é que ele faz isso ainda colocando nas falas dele que os imigrantes são criminosos, sabe? Então essa coisa, não, o Biden já fez isso, então tudo bem, tudo certo? Não. Isso é uma maneira de confundir a gente. Porque os empresários, os capitalistas, eles olham para essas figuras como Trump como úteis para manter as coisas como estão. Então eles tentam se afastar e dizer, ai, nossa, que complicado, né? Nossa, olha como o Trump fala. Nossa, ele não precisava falar assim, ele não precisava fazer isso. Mas estão apoiando o que ele está fazendo. Então, para quem cai no discurso do Trump e vai na onda do fascismo, é isso mesmo. Tem que deportar porque é criminoso mesmo. E para quem não é, vão dizer para a gente que não é bem assim. Calma, não é isso tudo. Não fiquem tão assustados assim. O Biden também fez isso. Pior é que é assim que o fascismo se alastra, com as pessoas na mídia falando. Vocês estão sendo alarmistas. Exatamente, Denise. Exatamente. Não é para tanto. Calma. O Trump é só um falastrão.
Sui Guimarães, a maioria sim, porque esse povo se diz patriota, curiosamente está sempre fora do Brasil. Está respondendo a Sui, né? Eu acredito que pessoas que foram deportadas devem ser de direita. Sui, mas assim, sinceramente, não faz diferença. Não faz diferença para eles. Eles são brasileiros, eles são imigrantes e ponto. Não faz diferença de direita, se é de esquerda. Quem não está com medo está errado. Pois é, Karina. Quem está olhando tudo isso com naturalidade está muito errado. Muito errado. Boa noite, meus anjos. Ainda estou trabalhando por aqui. Que bom ter uma live. Oi, Mel. Boa noite. Toda segunda, a partir das 8h15, mais ou menos, que é a hora que eu entro, tem live. Esteja sempre convidada para voltar. Oi, Maicon. Boa noite. Boa noite. E aí, a gente tem também o que aconteceu com os colombianos, né? Trump anuncia tarifas à Colômbia após país negar receber voos com imigrantes deportados. Medidas foram anunciadas na rede social Trust Social após o presidente colombiano Gustavo Petro não aceitar receber voos com imigrantes deportados dos Estados Unidos. Né? E aí o Gustavo Petro diz: os Estados Unidos não podem tratar como delinquentes os migrantes colombianos. Desautorizo a entrada de aviões americanos com migrantes colombianos no nosso território. Os Estados Unidos devem estabelecer um protocolo de tratamento digno aos migrantes antes de nós os recebermos. É... E eu achei uma resposta muito digna do presidente da Colômbia. Vamos ver os próximos capítulos, né? Porque o Trump já falou de sanções e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer, assim. E aí eu fiquei pensando muito sobre como a gente tem aqui no Brasil figuras, inclusive figuras políticas, que vão lamber bota de estadunidense, de Trump, né? A gente tem o Pablo Marçal, que foi lá para os Estados Unidos para dizer que o Trump é um lutador da liberdade, sabe? Aí tem os filhos lá do Bolsonaro que foram para lá e não conseguiram nem entrar na cerimônia. Enfim, outros políticos brasileiros que foram para lá e também não conseguiram nem estar na cerimônia, sabe? Uma coisa vergonhosa, vexatória. E o que a gente tem é isso, é um desrespeito. Cara, sério, chega a ser ridículo, chega a ser bizarro, assim, a maneira como essas pessoas têm sido tratadas. Porque, gente, é muito interessante como os Estados Unidos sempre fez questão de fazer essa propaganda estadunidense do que é a vida estadunidense. Eles inundaram e têm inundado o mundo com propagandas do que é os Estados Unidos, do que é essa vida estadunidense, do que é esse sonho americano, né? American Way of Life, o jeito de viver americano, né, exportando isso para o mundo. Hollywood é uma máquina de fazer propaganda, né? É uma máquina de fazer a gente ver um Estados Unidos, uma vida, uma possibilidade de vida, de existência que é muito melhor do que qualquer outra, que é falsa, mas que muita gente acredita. Porque eles fazem questão de entuchar isso a goela abaixo da gente. E aí, quando as pessoas acreditam e decidem que vão viver esse sonho americano, aí o não, não pode. Como vocês estão vindo para cá? Pessoas que vão para os Estados Unidos para trabalhar, a grande maioria para trabalhar, muito inclusive. Muito, não é pouco não. Muito. Eu estive nos Estados Unidos para apresentar um trabalho, né, na época do meu mestrado, em 2017? Não, 2019. 2019.
porque foi um pouco antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia. E aí eu fui recebida por brasileiras lá, foi muito legal, mas aí eu olhei para a vida delas lá, para onde elas moravam, para quanto tempo elas trabalhavam, pouco tempo que elas tinham de lazer, sobre se sentirem seguras, enfim, sobre tudo. Eu fiquei pensando, cara, é muito doido assim, porque a ideia que a gente faz disso no Brasil é totalmente outra, né? Você acha que, pô, por uma pessoa estar morando nos Estados Unidos, não importa o que ela esteja fazendo, ela vai estar muito melhor, vai estar vivendo muito melhor que você, ela vai estar muito mais feliz, ela vai estar muito mais tudo, e não. Eu olhei para minha vida e falei, nossa, eu tô bem no Brasil, de verdade, assim, sabe? E foi muito doido porque eu recebi várias mensagens das pessoas, fica aí, não volta não. Ai, se eu fosse você, eu ficava, não sei o quê. E tipo assim, gente, de verdade, não passou na minha cabeça em nenhum momento ficar lá. Ficar lá a troco de nada, assim, ficar lá para ver o que dá, sabe? E essa propaganda estadunidense, e é muito doido, porque eu estava fazendo um mestrado aqui, sabe? Tendo uma vida aqui, fazendo mestrado, não passando fome, nada, sabe? Construindo minhas coisas. Ainda assim, as pessoas estavam falando para mim: fica aí. Ninguém estava me perguntando assim: te ofereceram alguma coisa legal aí para você ficar? As pessoas estavam simplesmente me dizendo: fica aí. Tipo assim, curte o que custar. Não termina o seu mestrado e vai catar lixo na rua aí nos Estados Unidos. Gente, o imaginário, a propaganda estadunidense, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que as pessoas acham que é melhor para um brasileiro, no meu caso, uma brasileira, que estava terminando o seu mestrado aqui no Brasil, era melhor ela largar tudo que ela tinha aqui, era melhor eu largar tudo que eu tinha aqui, largar meus estudos, largar minha vida, largar meu marido, que na época era meu namorado, largar minha casa, largar tudo para ficar nos Estados Unidos, sem nada, sem ninguém. Por quê? Porque é os Estados Unidos. Ué, sabe? E essa propaganda, gente, que eles fizeram questão de construir e manter e gastar milhões e bilhões de dólares nessa propaganda para o mundo, ela é muito poderosa. As pessoas realmente acreditam. Então, as pessoas é, saem daqui do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, sei lá, 70, 80 horas semanais, sei lá quantas horas semanais as pessoas vão trabalhar lá. Para trabalhar 18 horas por dia. Porque é a terra da liberdade, porque aqui se faz muito dinheiro. Faz muito dinheiro ou você está trabalhando pra caramba? Sabe? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, Gustavo Petro peitou bonito o Doritos fascista. Pois é, Denise, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Com as sanções, com tudo. Vamos ver o que acontece. Mas a resposta dele nesse momento foi muito certeira, no sentido de, cara, é muito desrespeitoso. E eu fiquei muito triste pensando nos próprios colombianos, né, que estão nessa situação aí. O que está acontecendo com essas pessoas? Porque os brasileiros que chegaram aqui relataram momentos de terror, assim, sabe? De serem ameaçados, de serem
tratados como criminosos mesmo, de militares estadunidenses falaram, não estamos nem aí para o seu governo, se a gente quiser matar vocês aqui agora, a gente faz e dane-se. Coisas muito pesadas, assim, sabe? Lembro de um react que o Gael Fato fez de um cubano vivendo mal e porcamente buraco onde antes passava fios elétricos. E ele repetia: ali tinha liberdade, em Cuba não. Olha só. Pois é, Janete. Liberdade de quê? De estar num buraco? Liberdade de não ter onde morar, de não ter o que comer, liberdade de não poder nem tomar banho, porque você não tem uma casa. Sabe, a ideologia, a propaganda, ela é tão forte que a pessoa não olha para o lado, ela não olha para a vida dela. Ela só tem uma ideia abstrata do que é liberdade. Gente, o que é liberdade no capitalismo? A gente falou em outra live da moça aqui no Brasil que ficou 9 anos estudando para passar em medicina, e aí as pessoas estavam dizendo para ela: Nossa, mas por que você não desistiu? Por que você não foi procurar outra coisa? Ai, pelo amor de Deus, também a gente tem que saber que nem tudo é para gente. Gente, ela não tinha oportunidade de escolher o que ela ia estudar, o que ela ia fazer da vida dela. Ela escolheu ficar quase 10 anos da vida dela em cursinho? Não, mas ela é pobre. Então, que liberdade que a gente tem no capitalismo quando a gente é pobre? Que liberdade é essa? Vendem para a gente uma ideia de liberdade, mas na prática, na nossa vida, a gente não experimenta essa liberdade. Liberdade tem quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro. A gente faz o que dá com o que tem, o que pode. Mari, sua conta também apareceu seguindo ele alguém da extrema-direita? Não, Adonai. Não. Boa noite, Mari. Chegando atrasada, mas consegui assistir finalmente. Oi, Aline. Beijo, meu amor. Obrigada pelo apoio. Que bom que você está aqui. Dri, boa noite. Boa noite. A obsessão pelos Estados Unidos é em grande parte irracional. É, Sui, mas ela não é injustificada, ela não é tirada do nada, sabe? Muito pelo contrário. São toneladas e toneladas de propagandas. Gente, tudo que a gente assiste de Hollywood, e a gente assiste muita coisa. A gente assiste nos filmes, nas séries que a gente vê na TV aberta, nos streams. Tudo, absolutamente tudo que a gente se assiste de Hollywood é uma propaganda. E a maioria propaganda dos Estados Unidos. De como os Estados Unidos é legal, é diferente, o quanto Nova York é incrível. Eu, por exemplo, estive em Nova York, né, nessa viagem que eu falei para vocês. Gente, eu andava por Nova York e parecia que eu estava num filme. Aí passavam os ônibus escolares, aquele ônibus amarelo, sabe, escolar, os táxis, os prédios, tudo. Parecia que eu estava num filme. Por quê? Porque Nova York meu Deus do céu, completamente fora da realidade. Não, gente, é porque a gente já viu literalmente aquelas ruas, aqueles lugares, milhares de vezes. Quantas sitcoms, quantos filmes de comédia romântica, quantas coisas não são baseadas em Nova York? Filmes de herói. Então, o que lá é simples, o que lá é só um ônibus, para a gente é o ônibus do filme. O que lá é um prédio de gente classe média baixa, gente pobre morando, para a gente é um prédio de Nova York, é a propaganda. E aí você vai ver aqueles prédios que você acha que são os prédios do filme, na verdade tem uma galera morando lá dentro mal pra caramba. A realidade é outra, entendeu?
Mas a propaganda fica aqui, ó, porque ela não é uma só, ela é na nossa vida inteira, praticamente. A gente cresce vendo isso. A gente cresce vendo isso. Muitas pessoas só acordam desse sonho, propaganda americana, depois que começam a consumir casos criminais e ver o quão podre, falho e cruel é aquele lugar. Pois é, Zoe. Ou quando vão viver na pele, ou conhecem alguém que foi e percebe que não é nada daquilo, sabe? E muita gente ainda vai ver tudo isso e vai achar que ou é caso isolado, ou a culpa é da pessoa, ou a pessoa está fazendo coisa errada, porque as pessoas estão querendo emplacar essa também, porque os patriotas brasileiros, eles são bastante peculiares, né? São patriotas que odeiam o seu país. São patriotas brasileiros que amam mesmo os Estados Unidos. Então, eles já estão na cabeça deles o quê? Porque é claro que eles vão olhar o Trump e os Estados Unidos tratando o brasileiro que nem lixo, e eles não vão acordar e falar: nossa, eles odeiam a gente. Eles nos tratam com total desprezo. Não, o que eles vão falar é: ah, mas tem que ver o que esses brasileiros estão fazendo também, né? Ah, é ilegal, então é criminoso. Ai, tá certo, tem que deportar mesmo. Ai, o que, que eles estavam fazendo lá? É isso. Os patriotas que lambem bota dos Estados Unidos e que odeiam o país. Oi, Michele, boa noite, boa noite. Demorei um pouco, mas consegui chegar a tempo de tolerância. Oi, Vinícius, que bom que você está aqui. Beijo, meu amor, boa noite, obrigada pelo apoio, viu? São muitas décadas de propaganda, desde os anos 60. A Feiticeira, Gene é um gênio, Bonanza, dentre outros. Pois é isso. E é isso, gente. Vamos seguir assim. Esse governo Trump vai ser difícil, complicadíssimo, e vai reverberar no mundo todo. E a gente vai acompanhar para ver os próximos passos que acontece.